Shalom, shalom. Vamos hoje estudar a Parashá Vaikra e chamou. Parashá de número 24, dando início aqui o livro de Levítico, como chamado pelos gregos. Em hebraico, Vaikra e chamou. O Eterno nos chamando para aprendermos com Ele como, onde e quando Ele quer ser adorado. Ele institui neste que é um dos livros mais importantes das Escrituras, porque vamos aprender com este livro como adorar o Eterno. No final do livro passado, nós estudamos todo o processo de construção do Mishkan, do tabernáculo móvel. Agora o Eterno instituindo, principalmente nessa Parashá, toda a questão dos sacrifícios. Existem 7 tipos de sacrifícios que o Eterno instituiu, com muitas ordenanças, muitos simbolismos, e ele ordena a forma como deveria ser sacrificado um cordeiro, um novilho, uma pomba, uma rola, a oferta da Shalom, né, da paz. Nós vamos destrinchar um pouco sobre essas coisas, mas entrando um pouquinho no Sod, no oculto, naquilo que está escondido, que nós devemos descobrir. Por exemplo, para quem gosta de gematria e os saltos equidistantes, se você entra no livro de Gênesis e você der um salto de 49 letras a partir da primeira letra Tav, você vai contar 49 letras. Na 50ª letra, você vai ter a letra Vav. Você vai pegar, a partir dessa letra Vav, contar 49 letras. A 50ª vai ser a letra Resh. E aí você vai dar outro salto equidistante, como você deu já outras vezes de 49. Na 50ª, você vai ver a letra Re. Isto é, Torá. Está escrito em Gênesis, a partir do primeiro Tav, de 50 em 50 você tem escrito Torá. Torá nós sabemos que é instrução. E nós entendemos que o homem não seria capaz de colocar essas pérolas ali propositadamente. Não tem como. Isso aí é a sabedoria divina. Por isso que lá em Apocalipse fala do livro de Guiliana, Apocalipse, o livro que é escrito por dentro e por fora, selado por dentro e por fora. Só que não para aí. Se você for para o segundo livro das Escrituras, se for para o livro de Shemot, de Êxodo, vai acontecer a mesmíssima coisa. São outras palavras, outros assuntos, mas você vai pegar da parte do Tav e vai contar 50, vai ter Vav, vai contar 50, vai ter Resh, vai contar 50, vai ter o Re. Ou seja, saltos equidistantes de 50, 49, nas 50ª, você vai ter ali Torá de novo, instrução. E aí, eu vou dar um pulo do livro do Levítico agora, de Vaikra. Se você for para o terceiro livro das Escrituras, que é Bemidbar, que é Números, você vai ter, de novo, saltos equidistantes de 49 nas 50ª letras, você vai ter Torá, porém agora invertido. Começando pela Re, vai contar 49 com 50, você vai ter a letra Resh, você vai contar 49 na 50ª, você vai ter a letra Vav, e na 50ª de novo a letra Tav. Então você tem Torá invertido. Aí você vai para o último livro, que é Devarim, e acontece a mesmíssima coisa. Você pega do primeiro Resh, do primeiro Re, você vai dar saltos equidistantes, de 50 em 50 você vai ter Torá. Então, e esse fenômeno não acontece com o livro de Levítico. De Levítico você vai do primeiro Yud, você vai dar um salto equidistante de 6, na 7ª você tem a letra Re. Vai contar mais 7, você tem a letra Vav, mais 7ª letra Re, ou seja, o nome do Eterno. O livro de Vaikra, saltos de 7, que é exatamente o número da perfeição, da plenitude, você vai ter o nome do Eterno. E o que eu entendo com isto? Por exemplo, se você pegar
Os 2 primeiros livros, com saltos de 50, isso claro em hebraico, você não vai pegar a Bíblia em português e tentar fazer saltos de 50, não vai ter Torá, isso no hebraico. Bereshit, Shemot, Gênesis e Êxodo vai dar saltos equidistantes, escrito Torá. Os outros 2 últimos livros, também Torá, mas agora indicando, como se fosse uma seta para cá, uma seta para cá, chamando para o livro do meio, que é Vaikra. Chamando para quem? Para Yud He Vav He. Então você tem a instrução ao contrário, a instrução chamando, os 4 livros te chamando sempre para o livro cerne, que é Levítico. Não à toa é o livro sacerdotal. É o livro dos sacerdotes, da tribo sacerdotal, a tribo responsável por prestar adoração ao Rei dos Reis. Então você vê que existem coisas maravilhosas nas Escrituras, segredos, mas eu faço questão de frisar, o sódio, o oculto, é para confirmação dos outros níveis e não para você trazer uma revelação totalmente mirabolante, sem base, sem fundamento, né, baseando em achismos. Porque você olhar realmente os 2 livros, eles estão te chamando por terceiro livro. E os outros 2 livros é a continuidade do terceiro livro da Torá, que são o Rumash, os 5 livros, que é a lei, instrução, preceitos e juízo. Pois bem, dito isso, nós vamos ver que Levítico, capítulo 1, versículo 1, vai ali até o capítulo 6 falando sobre todas as formas de sacrifícios, como deve fazer, como deve cortar a carne, como deve aspergir o sangue. Para cada bichinho, o Eterno estipulou e institui ali a forma correta de se fazer. Costumo dizer que tudo que você inventa no mundo espiritual, você está criando uma nova religião. Yeshua não era um revolucionário. Yeshua não vem revolucionar as coisas. Ele falou, tudo que eu digo são as palavras que o Pai colocou na minha boca. Tudo que eu falo procede do Pai. E Yeshua, ele não vem revolucionar. Yeshua vem restaurar, trazer o Gan Eden, trazer o Jardim do Éden para dentro de nós. O reino dos céus. Ele veio anunciar a chegada do reino Malkut Hashamai, o reino do Eterno. Então você vê que Yeshua, o que ele sempre falava? Não era assim desde o princípio. Não era assim no princípio não era desta forma. Ele veio nos chamar para o Éden. Então, a Parashá de Vaikra, do capítulo 1 até o 6, ela vai reportar os 7 tipos de sacrifícios. Esses sacrifícios são chamados em hebraico de Korban. Korban é algo que significa, livremente dizendo, algo que te aproxima do Eterno. A aproximação do Eterno. Porque com o pecado alojado no mundo, não tinha outra forma de você se aproximar ao Eterno, senão expiando seus pecados. O israelita daquela época deveria levar o sacrifício e ele deveria matar, passar a navalha, porque ele criava uma conexão com o sacrifício. Ele criava uma conexão direta. E ele deveria impor as mãos sobre a cabeça e confessar os seus pecados. E ali ele sabia claramente que aquele bichinho inocente estava levando a sua culpa e morrendo por conta dele, e morrendo por ele também, porque ele que passava a navalha. Depois os sacerdotes, e aí Levítico está aí para nos ensinar como deveria fazer, e ele deveria ser queimado por inteiro. Por que ele deveria ser queimado? Porque o Eterno, ele quer erradicar a transgressão, ele quer tirar, transformá-la em cinzas, né? Isso é o pecado individual. Vai tratar do pecado coletivo. A Assembleia, a Querrilá toda cometeu um pecado por engano. Nós fizemos uma festa erroneamente, nós celebramos numa data errada, sem querer. No começo da Teshuvá, quantas vezes nós fizemos isso? Nós nos enganávamos em alguns pontos, depois aprendemos que estava errado. Então, a Querrilá, ela deve sim tirar um momento, enquanto congregação também, fazer uma oração pelo pecado por ignorância.
Não é verdade? Isso não é importante? Se nós somos restauradores, que eu estava falando, Yeshua não é um revolucionário, ele é um restaurador. Ele é um restaurador. Então a nossa base de fé está na Torá. Quanto mais você puder se aproximar dos estatutos que estão aqui, o que a gente canta? Que ela é Árvore da vida. Árvore da vida, para os que nela se apegam. Os que nela se apoiam. Os que nela se apoiam são bem-aventurados. Ó, ela tá ali para se apegar a ela, como um tronco, né? Como um galho, e se apoiar, como se fosse um tronco. Então você se apega, você se apoia. Ela é a árvore da vida, Ezraim. O pecado individual, o pecado coletivo por engano, que vai falar do capítulo 4, do 13 ao 21. Se eu fosse ficar lendo aqui, ia ser uma paraxá enorme. Isso aí, cada irmão deve ter o zelo, o dever de ler em casa também. Pecado por engano coletivo e o pecado de um líder, que vai tratar do capítulo 4, 22 ao 25. Então, individual, coletivo, assembleia toda pecando, e o pecado por engano do líder. Às vezes o líder, ele instrui erradamente. Não porque esse engano aí não é de malícia, não, de maldade, eu vou enganar. Ele está enganado, ele dá uma instrução errada achando que está dando uma instrução corretamente. O sétimo, né? Do pobre, o pobre. Porque o Eterno, ele faz assim, ó, você dará o gado miúdo ou carneiro tal, mas se você for pobre demais, você vai dar 2 rolinhas. Mas se você for extremamente pobre e não tiver 2 rolinhas, ou dinheiro para comprar 2 rolinhas, você vai dar exatamente 276 gramas de farinha pura, sem azeite. Em todos os outras oblações, o Eterno manda colocar azeite. Nesta que vai substituir o sacrifício das pombinhas, ele fala sem azeite ou incenso. Se você for ler, você vai ver, ó, colocarás azeite e deitará incenso, e aquilo é um cheiro agradável ao Eterno. Essa ele fala, não colocarás azeite e não colocarás incenso. Essas especiarias eram caras, né, antigamente. Sim. E aqui, mas aqui é extremamente pobre. E não, porque 276 gramas de farinha pura, aí ele tira o azeite, porque o azeite era mais caro. Ele tira o incenso, exatamente o que você falou. Ele falou, ó, o pobrezinho, pobretão mesmo, 276 gramas de farinha pura. Pronto. Não precisa de azeite, não precisa de incenso. Acredito que o Eterno pensou realmente no bolso do pobre. Você vê que a família de Yeshua era extremamente pobre, porque Miriam, sua mãe, vai lá com pombinhas para purificação depois do período de parto dela. Então, como Yeshua é macho, ela ficou 40 dias sem ter relação, sem poder ter relação, e impura, sem poder se aproximar das coisas santas. Depois ela foi lá com o quê? Ela não foi lá com cordeiro. Ela não tinha dinheiro. Miriam, Maria, como é conhecida aqui no Brasil, ela era uma mulher excepcional. Não era qualquer mulher que queria ser escolhida para ser mãe do nosso Redentor, da salvação enviada pelo Salvador Eterno. Então, ela diz que Yeshua falava e ela guardava as palavras em seu coração. Era uma mulher atenta a ouvir a voz do Eterno. Era uma mulher sábia, uma mulher prudente. Se você for no dicionário Aurélio e for estudar sobre culto a Maria, se chama hiperdulia, culto a Maria. Só que Nossa Senhora é a rainha dos céus, que Jeremias tanto falava. Então o que o catolicismo fez? O romanismo fez? Pegou uma personagem bíblica que não tem nada a ver com a rainha dos céus, que era uma serva de Adonai, Maria, Miriam, mãe de Yeshua, era uma serva, uma mulher íntegra, fiel a Adonai. Isso precisa ser dito. Esses pontos precisam ter falado, que os crentes aí têm medo de falar, ninguém fala. Conta a história de Ruth, de Esther, mas por que não contar a história de Miriam, da Maria? A história verdadeira dela, né? A mãe do nosso Salvador, que amamentou, que sentiu as dores do parto, né? Que foi uma mulher exemplar. Você não tem né, nenhum ponto assim que as escrituras relatam sobre ela, né? Teve, claro,
já a mariolatria e hiperdulia já começou nos dias de Yeshua. A veneração a Miriam, nós não veneramos, nós reconhecemos sua santidade, nós conhecemos a importância do personagem que ela foi. Eu queria muito ter a oportunidade de conhecê-la, como eu queria muito ter conhecido Abraão, Jacó, eu queria muito ter conhecido Kefa, Shaul, todos eles, né? Então, quando Yeshua chega num lugar, e aí uma pessoa fala, bem-aventurado o ventre que te pariu e os seios que te amamentaram, já ali já era um começo da supervalorização de Miriam, mãe de Yeshua. E Yeshua falou, antes, bem-aventurado são aqueles que ouvem e praticam a vontade do meu Pai. Então você vê que Yeshua, ele bota um nível ali, né? Uma régua, não extrapola isso aqui não, né? E claro que ela era bem-aventurada, porque o próprio anjo falou assim, tu és, né, agraciada, né? Aí eles colocaram, tu és cheia de graça. Não, cheia de graça da intenção, é para intencionar que dela emana graça. Não. Ó agraciada, você é uma mortal, uma mulher justa, uma mulher íntegra, e o Eterno te agraciou. Ela recebeu uma missão divina, foi abençoada. Ela não é cheia de graça. Cheia de graça seria o Eterno. O Eterno é cheio de graça. Graça no sentido da palavra, a gente sabe que é chesed, né? Estou falando para que todos possam entender. Ele é o gracioso, né? Ele é ele que agracia. Miriam foi agraciada. Mas um dia eu vou parar só para falar de Miriam, só para falar de Maria, porque vale a pena colocar os pingos nos is e nós temos mais respeito por Maria, que não é Nossa Senhora. Miriam é uma coisa, Nossa Senhora é outra. Então pegaram lá o vulto de uma mitologia e colocaram na pobre Miriam, que não tem nada a ver com aquilo. Ela abominava aquela adoração que já existia nos dias dela, a rainha dos céus, que envolvia o culto familiar. Os filhos pegam lenha, o pai acende a fogueira e as mulheres amassam bolo à rainha do céu, a que se veste de azul, de púrpura. Então essa adoração já existia, né? E Miriam abominava isso. A Maria não tinha nada a ver com isso, não praticava isso. Ela era servo do Eterno, Altíssimo, Criador dos céus e da terra, ponto. Depois que pegaram, nós vamos associar a quem? Vamos associar a rainha dos céus. E aí criou-se a mãe de Deus, e concílios para deificação de Miriam, né? Que era, como eu já falei, esse culto, essa veneração exagerada é chamada de hiperdulia. Vamos lá. Então nós temos a oferta queimada, que era chamada de olav, que vem de olá, subir. Daí nós temos a palavra aliá, subir da Torá, aliá le Torá, subir da Torá. Aliá, subir para Jerusalém. Olá, né? Vem a questão de subir. Aí daí vem a palavra holocausto, né? Vem de olá. Ofertas de manjares, que é minhá, que a oferta de manjares era oferta de gratidão, de pedido. Interessante, a oferta de gratidão era proibida pela Torá de você fazer pedido. Ali era para você agradecer e não pedir. Já recebeu, você já pediu, já fez o pedido, foi atendido, agora você vai dar a mimba, que é a oferta de gratidão. Isso é interessante você ver Por isso que eu falei, Abraão, que Yeshua reinará no templo e haverá sacrifícios e ofertas. Porque nem tudo quer dizer que você está substituindo Yeshua, né? Da purificação por alguma coisa que te contamine. Enfim, nós temos vários tipos de ofertas, né? E tem essa da gratidão, era farinha pura, e a farinha pura, ela representava a vida do cidadão puro, que a farinha é subsistência, é a vida. Era um dos alimentos principais que fazia-se pão. Qual era a oferta queimada de gratidão? Ela consistia em 3 coisas. Farinha pura, que é a vida de purificação, né? Purificada. Incenso aromático, que representava
uma vida bela e agradável, uma vida plena. Então, e também a ausência da hamet, a ausência do fermento. Nessa oferta não podia ter fermento, porque simbolizava a rejeição ao pecado. O fermento é o levedo, é o pecado, né? Então, nenhuma oferta que se levava ao Eterno como manjares, oblações, se podia colocar fermento. Verdade. Certo? E também o sal. Todas as oblações tinham que ter um pouquinho de sal. Porque o sal ele representa, né, a purificação, o poder de conservação. O sal ele conserva, o sal mata bactérias, não é isso? Se você está com um machucado, você coloca sal, dói, mas sara rapidinho. Não é? Então o sal ele representa isso, curar e preservar, tá? Além do gosto que ele dá. Então, tinha a oferta de manjares, tinha a farinha pura, o incenso aromático, a ausência de fermento e o sal, tá? Poder de conservação. E tem também a oferta pacífica, que era chamada shilamim. Shilamim, que é a oferta de comunhão ao Eterno. Esta era a única oferta que o ofertante podia comer. E o sacrifício Hasham e o sacrifício Hadá, sacrifício pela culpa e pelo pecado. Essa também a Aharon tinha que fazer pelo seu próprio pecado, né, pela expiar a sua culpa. Para você ver, a rolinha, por exemplo, tinha que partir lá, o sacerdote tinha que deslocar o pescoço dela, tirar as penas, partir ela ao meio, mas não separar em 2 pedaços, abrir ela, uma asa para um lado, uma asa para o outro lado, deixar o sangue escorrer pelo lado do altar. Já o cordeiro, por exemplo, pegava, se matava e ele aspergia em volta do altar. Isso é uma contaminação do tabernáculo. Isso é uma forma de mostrar que o nosso pecado estava contaminando o tabernáculo de Elohim. Na verdade, nós temos 12 tipos de ofertas na Torá. 12 tipos de oferta, talvez um para cada tribo de Israel, né? Simbologia ali do 12. Mas no Talmud nós achamos 18 tipos. Achamos algumas especificações a mais que não tem na Torá. Eu prefiro ficar sempre com a Torá. Eu não dou um passo além do que a minha cerca ali que a Torá dá. Os outros eu degusto, eu aprecio a informação, mas eu fico com a Torá. Sempre com a Torá. E essa Parashá Vaikra, como eu falei, os livros da Torá apontam, chamam-nos para ela. E no decorrer do estudo de todo esse livro de Levítico, nós vamos aprender muito de como adorar, como fazer. Agora mesmo nós vamos para a festa do Pessah. Nós vamos fazer na hora que o Eterno instituiu. Nós não vamos fazer de manhã cedo, nós vamos fazer à tardinha. Para quem não sabe, a partir de 3 horas já é considerada a tardinha, a parte final da tarde, antes da noite chegar. Então, 3, 4, 5 horas, está tudo dentro do prazo aí. Nós vamos fazer com pão sem fermento nossa ceia, porque assim o Eterno disse. Nós vamos comer não chocolate de Páscoa, nós vamos comer ervas amargas, porque é um memorial da amargura que o povo passou no Egito. Eu até estava falando com uma pessoa ontem, que quando a gente machuca, a cicatriz fica. A dor vai embora, a ferida é curada, mas a cicatriz fica. E todas as vezes que você olha para esta cicatriz, você se lembra da sua imprudência, muitas vezes, que fez você se machucar. E o que é a festa do Pêssah? É uma cicatriz. Porque o Eterno falou, vocês vão entrar em Canaã e todo dia, toda vez que der 14 do primeiro mês, do mês de Abib, à tardinha, vocês vão comemorar o Pêssah, vão comer ervas amargas para vocês lembrarem da amargura. É a cicatriz. Não pode tirar a cicatriz, senão você esquece da dor que você sentiu, você esquece da onde você foi tirado. E para que o povo nunca esquecesse, hoje o povo de Israel não sangra mais por conta do Egito. Isso aí é uma ferida curada, mas o Eterno não quer que esqueça que eles foram tirados com mão poderosa e braço estendido. E ficou a cicatriz. Eu cansei de falar, ano após ano, que a festa de Sucote é
celebrando o castigo, porque o povo tinha que entrar em Canaã. Aí o povo hesitou, ficou lá por 40 dias, vamos olhar. O Eterno falou para entrar, eles não entraram. Voltaram com um prognóstico ruim, a ponto de que o Eterno castigou, falou, ó, pelos 40 dias que vocês hesitaram de entrar, ficarão 40 anos. Aí o Eterno disse que quando entrarem em Canaã, vocês vão celebrar a festa de Cabanas, Sukkot, no dia 15 do 7º mês, por 7 dias, para que vocês se lembram que eu fiz Israel habitar em tenda. É um castigo por 40 anos. É uma cicatriz. Então, eu quero agora espiritualizar a coisa. Às vezes, você passou por traumas, você tem gatilhos. Você sabe quando o seu trauma está vencido? Quando você lembra da ocasião e não sente dor. Se você lembra do passado e que o passado não te machuca mais, você está curado. Mas a cicatriz vai ficar. E a cicatriz, ela é importante para que você não cometa os mesmos erros. E o Eterno nos deixou várias cicatrizes aqui em formas de festas, de comemoração. Porque o Eterno, ele castiga quem ele ama. O Eterno, ele cobra, ele açoita quem ele ama. Então é por amor. É para que ele não tenha que fazer isso de novo. É a amargura para representar o sofrimento. Exatamente, Hilel. Olha só. A peça do Eterno mandou celebrar com ervas amargas, para lembrar da amargura do povo, sofrimento do povo. Nós, messiânicos, lembramos da amargura de Yeshua nesse mesmo dia, não mais para nos tirar do Egito físico, mas do Egito espiritual. A humanidade inteira oportunizou os gentios a entrar no pacto, né? E também da amargura enquanto servos de Adonai, porque no mundo teríamos aflições. Aí você, continuando na Páscoa versus Peça, um fala que é amargo, outro fala que é chocolate, é para comer doce. Um diz que é para comer o cordeiro, carne vermelha, outro proíbe comer carnes vermelhas, fala para você comer peixinho. O símbolo é o cordeiro, que é o símbolo de Yeshua, o nosso cordeiro de Pessar. O outro é o coelhinho, um animal impuro pela Torá, que você não pode comer. Que não bota ovo, mas o Eterno fala para celebrar com ervas amargas. A língua da serpente diz que é com chocolate, com doçura. O Eterno diz que é carne vermelha. A voz da serpente fala que é com carne branca. Não, e é proibido comer carne vermelha. O Eterno diz que é no dia 14 de Abib, dia da saída do povo de Israel do Egito, que passara a ser aquele mês de Aviv, o primeiro mês do ano para Israel a partir de então. O que a voz da serpente falou? Então, no primeiro domingo depois da quaresma. Então, você vê que um fala que é num calendário, outro fala que é outro calendário, que era o dia da adoração à deusa Ista. E Páscoa, em inglês, é o nome da deusa, que ela tem várias ramificações de nome, né, declinações. Ista, que é o nome Esther. Esther é Ista. Esther é o nome pagão, é Ista. Que vem estar, estrela. Eostler. Eostler é o nome dessa deusa, é o nome de Páscoa também. Astarte, Astarote. Tudo vem de estrela, a deusa, que em inglês, se você falar Páscoa, você está falando o nome dessa deusa. É uma coisa incrível isso, e as pessoas não veem, não conseguem assimilar, porque estão entorpecidas. A palavra fala que o vinho do furor da sua prostituição, que as nações andariam embriagadas, está ali, ó. E é tão o bêbado, depois que ele estiver bêbado, você pode falar a verdade, ele não assimila. Você chega para a pessoa e fala essas coisas, ela não consegue assimilar mais, acabou. Porque está entorpecida. Aí você começa a dar uma pontinha da verdade, isso está me confundindo. Não, meu irmão, está te libertando. Conhecereis a verdade te libertará. Agora, o que está te confundindo é a borra do vinho doutrinário que está na sua mente, que você recebeu e bebeu desse copo a vida inteira. Você tem que cortar esse cordão umbilical. Não adianta querer salvar a Babilônia. Não adianta você também sair de Roma e não voltar para Israel, que você vai perecer pelo deserto. Ou seja, você tem que ter um destino. Ou seja, vivendo no engano dos homens. Isso aí. Isso aí. Muito bom, Gabriel, ter tocado nesse ponto, que eu quero falar sobre o que é muita dúvida de messiânicos.
eles acham que Pessar é uma coisa, Seudat Mashiach, a ceia do Messias, é outra coisa. Sendo que a ceia é do Senhor com letras garrafais, que é uma substituição do tetragrama. A ceia não é do Mashiach, a ceia é do Eterno. Mashiach celebrou a ceia do pai dele. Qual dia Yeshua fez sua Santa Ceia? Não foi no dia 14 de Abib, à tardezinha? Tanto que já logo escureceu e ele foi para o monte? Então, o que Yeshua fez? Ceia do Eterno, o Pessar, é celebrado com 4 taças. A gente encontra essas 4 taças nas Escrituras. E Yeshua simplesmente abriu uma lacuna dentro da festa do Pessar que ele estava celebrando, pegou o terceiro cálice, que é Shemitah, redenção, e disse: olha que ele destaca um dentre os outros, este é o cálice do meu sangue derramado por vós. Porque tem o cálice Shuá, salvação, tem o cálice Shemitah, tem o cálice, o último, Halel, louvor. Então, existem ali as 4 taças, e Yeshua destaca a terceira e fala, abre uma lacuna para dar uma explicação. Este é o cálice do meu sangue derramado por vós, e esse é o cálice da nova aliança, que na verdade é a aliança renovada. E ele tomou aquele cálice, que era a taça do noivado, ali ele noivou conosco. Aí fica para uma próxima oportunidade, ali ele fez um noivado, e muitos judeus messiânicos que celebram o Pessah continuam fazendo o Seudat Mashiach, a ceia do Messias, em outras datas, achando que é um evento à parte. Não, é uma lacuna que ele tirou para explicar dentro da festa do Pessah, porque ali o pão asma ali é o matizá, é o pão do Pessah. Este é meu corpo. Ele pegou o matizá do Pessah, não foi em outra época. Então, ele falou que era o corpo dele que seria partido por nós. Então você veja, Santa Ceia é uma vez ao ano na festa do Pessar e não tem conversa. Agora, nos Shabbatot, nos dias de descanso, nós temos o que nós chamamos de um Kiddush. Um Kiddush. A gente faz um Kiddush em todo o Shabat, pode ter sim, o pão, o vinho, e algumas sinagogas fazem todo o Shabat. Isso é uma prática linda, porque o pão simboliza a porção dobrada que você recebeu, o Shabat você ter paz para celebrar o Eterno, mas não tem nada a ver com Santa Ceia. Aí Roma estabelece tudo isso aí que eu falei, e ela é mãe de filhas, porque em Apocalipse fala que ela daria à luz filhas. Historicamente falando, não é um Moshe Ben Shalom. Qual movimento historicamente saiu das entranhas de Roma? O movimento protestante. E o movimento protestante está espalhado com zilhões de ramificações, todo dia uma igreja nova, uma filosofia nova. A meretriz pariu as filhas, porque o Eterno não nos chamou para reformar Roma. Nós temos que restaurar saindo dela, voltando para Israel, porque a palavra diz assim, sai dela, povo meu. Tem um povo do Eterno ali, povo escolhido, está ali dentro, e este povo está ouvindo a voz do Eterno, o shofar tocando, e está saindo gradativamente, fazendo aliar, voltando para Israel. Alguns saíram por ficar no deserto, por murmuração, pereceram, caíram, saíram da fé, negaram Yeshua, hoje não estão congregando em lugar nenhum. Por quê? Saíram do Egito, mas estavam com o coração preso lá, não voltaram para Israel e ficou ali transitando no deserto e pereceu, como toda aquela congregação que saiu, exceto 2 pessoas entraram. Então, nós seguimos a legislação do Eterno. Em torno dessa legislação, os homens criam suas religiões. Então, eu defendo assim, ao invés de criticar a religião dos outros, mostre o que a sua tem de boa, para que as pessoas desejam ser como você. Mas tem hora que você tem que chamar o pecado pelo nome. Tem hora que não tem como você falar de uma coisa alisando. Você tem que chame o pecado pelo nome. Ponto. Foi o Eterno que nos instruiu assim. E temos que falar a diferença da Páscoa para o Pessar, né? Então, assim, se você entendendo isso, voltando, como Gabriel falou ali, para as raízes judaicas da fé, você vai se aproximar muito
do que o Eterno estabeleceu, porque pelo menos está estudando ali a base dos acontecimentos. E acontecendo. E pegando um gancho aí, como a Paraxá falou do pecado por ignorância, faça uma autoavaliação se você está pecando por ignorância, no sentido de não conhecer, achar que está fazendo correto, ou se você está pecando por obstinação. O que é o ser obstinado, pois o Eterno abomina? Aquele que sabe, mas ele insiste no erro. Esse é o obstinado. Esse o Eterno lança a própria sorte. Agora, o pecado por ignorância, a partir do momento que você passa a saber da verdade, que a verdade brilha para você, você já vai ter que tomar uma postura, porque a verdade basta você conhecê-la uma única vez e você já é cobrado por segui-la. Como eu escrevi no meu livro Da Sombra para a Luz, né? Nós precisamos desaprender para aprender corretamente. E acho que esse é o maior desafio de todos nós, porque nós somos muito apegados ao que nós aprendemos lá e achamos que aquilo é correto, que é certo, né? A partir do momento que a pessoa trouxe uma visão mais coerente nas Escrituras, nós não temos compromisso com o erro, porque quem tem compromisso com o erro é pessoa covarde. Os covardes, eles estudaram, eles pagaram tanto, compraram tanto canudo, que hoje eles escreveram tantas coisas que hoje eles não têm coragem mais, por covardia, de falar, eu estava errado. E eles preferem maquiar aquilo. E o que é uma heresia? Você erra lá atrás e vai gerando outros erros para justificar o primeiro erro. Você tem que criar muitos outros. É mais fácil você Falar a verdade. lembrar de onde caiu, como está lá em Apocalipse, né? Se levantar e ir para a vereda correta. Amém, irmãos? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.